Olá, Fabiana. Fabiana Quezada. É um prazer receber você aqui no meu canal, nessa conversa, nessa entrevista sobre o pensamento sistêmico. Agradeço muito a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Eu vou pedir para você estar se apresentando, por favor. Sim. Gláucia, eu que agradeço o convite em primeiro lugar. É uma honra para mim estar aqui conversando com você. Admiro o seu trabalho, é a pessoa que você é, inclusive, tanto tempo que você também tem nesse mundo, né, das constelações do pensamento sistêmico. Então, me sinto honrada em estar aqui com vocês. Bom, eu me formei em Direito, né? Sou filha de Antônio, de Sebastiana, então apresentar o meu sistema primeiro aqui para vocês, né? Hoje, a minha família, o Angelson, meus filhos, Angelson, o Bruno e o Arthur. Então, venho de uma família em que meus pais eram comerciantes, né? Não estudaram, estudaram pouco. Eu fui a primeira filha, neta, sobrinha, tudo a ser formada e me formei em direito, né? E justamente para sanar as injustiças ou para fazer uma reparação ou até as próprias injustiças que já sofri. Então vim, me formei em direito. Na época eu fiquei entre direito e psicologia. Então vocês já imaginam por que que hoje eu estou na área do autoconhecimento. E naquela época, né, quando eu me formei em direito, eu achava que era simplesmente a gente fazer justiça pelos nossos clientes. Até que eu conheci meu primeiro curso de programação neurolinguística em 2009, de autoconhecimento, e foi como se um mundo de possibilidades se abrissem. E eu comecei, naquele dia, eu falei, eu quero levar isso para a área do direito. Foi onde começou o meu sonho de transformação, de levar também o pensamento sistêmico para essa área que necessita tanto de autoconhecimento. Então, comecei pela PNL, depois veio o coaching, depois vieram as constelações e muitos outros estudos durante todos esses anos. Aí depois me tornei presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui da OAB de São Paulo. Então, no total, eu fiquei 10 anos só em comissão dentro da OAB. E foi, assim, claro, um divisor de águas, porque muita gente não conhecia. Nós tivemos eventos dentro da OAB que levaram mais de 800 pessoas para congresso presencialmente. Então, assim, é uma jornada longa já dentro dessa área, né, do pensamento sistêmico, pela qual eu sou apaixonada. Então, eu trabalho com advogados, mas também com empreendedores. Sim, entendo. E É. você sabe que eu estou aqui lembrando, você está conversando sobre isso. Eu já fiz uma vez uma live para um grupo de advogados. Então, eu desenvolvi um recurso, né, que é o recurso da justa razão, não é? Quer dizer, todo comportamento tem uma justa razão transgeracional, não é? Sim. E que você não precisa concordar, mas você tem que incluir, quer dizer, é toda uma autorregulação no processo. E eu dei essa aula sobre esse recurso para advogados. Eu vou te passar esse vídeo. Que Está no meu legal, que canal do legal. YouTube. Isso já tem alguns anos, mas eu achei que foi uma forma específica de estar falando com os advogados. Mas eu vou colocar o link aqui embaixo desse meu vídeo e depois eu te passo, se você tiver um tempinho, para Claro, escutar, quero porque foi sim. específico, sim, para a área de direito, né? Então, normalmente, eu pergunto para os terapeutas o que para eles significa um sintoma. E para você, sendo advogada, o que é um sintoma dentro da tua realidade? Tanto dos seus clientes quanto do direito, né? Como é que o direito olha para um sintoma, Sim, Fabiana? tem muitas possibilidades. Até só voltando um pouquinho, quando você fala desse recurso da justa razão, Uhum, até a Bianca fala disso, né? Acho que ela aprendeu com você, inclusive. foi, exatamente, porque fui eu que Então, criei o recurso, né? aí me lembrei disso, né? Dela falando sobre esse recurso. Eu falo da intenção por trás da intenção. Porque Ah, tudo que nós vamos fazer tem uma intenção, né? Na PNL a gente fala da intenção positiva, mas quando a gente está falando do direito e da parte também comportamental, a gente fala o nosso comportamento tem uma intenção, mas por trás daquela intenção que a gente acredita que
tem uma outra intenção que é aquela que a gente não vê. E dentro do direito é a mesma coisa. As partes, elas estão brigando por questões que elas nem têm consciência dos motivos. Então, muitas vezes estão carregando ali padrões, crenças, lealdades. E o que a gente observa na advocacia, né, no direito, é que muitas pessoas estão ali discutindo e que, como você falou, não sabe nem o motivo pelo qual elas estão fazendo isso. Eu digo que um processo judicial, ele é um sintoma. Engraçado que eu falo isso, já falei isso num dos congressos, né? Gente, se nós temos quando falamos do direito, falamos de uma medida protetiva, alguma coisa relacionada com o recurso, a gente usa o termo, inclusive, qual é o remédio jurídico para isso? Então, significa que, dentro do direito, a gente também está trazendo cura para as pessoas. Claro que se eu usar um termo como esse, as pessoas ficam, nossa, né? Porque acham que a gente está fazendo algo holístico, algo muito. Sendo que holístico, né, seria avaliar o todo, porque as pessoas não entendem muito isso. Mas quando eu falo do sintoma do processo, ele está falando de um momento de vida da pessoa. Um processo, ele segue o tempo de vida, o que a pessoa está passando naquele momento. Basta a gente observar que tem processos que são muito semelhantes, mas que os resultados são diferentes. E às vezes chega um colega, abre um processo com a gente, vamos supor aqui na área trabalhista, e diz assim: puxa, mas o do meu colega foi mais rápido. O processo do meu colega deu tanto. Não, mas por que o meu não é assim? Porque cada pessoa, além de vir de um sistema, ela está passando por um período, por um momento da vida dela que é diferente da outra pessoa. Então, o processo judicial, ele é um sintoma do que a pessoa está vivendo naquele momento. Por isso que se chama processo. Se não fosse isso, é um processo de vida. É interessante. A gente também poderia falar que esse sintoma dentro do jurídico seria um conflito? Sim, sim. A gente pode falar que o sintoma, ele é um conflito, mas é um conflito tanto interno quanto externo. Eu costumo dizer que os conflitos, eles são mais internos do que externos. É que a gente primeiro sente ele dentro de nós, a gente cria uma realidade, a gente acredita que o que o outro está fazendo é para nos prejudicar, e através daquelas emoções, daqueles sentimentos, a gente vai expressar um comportamento. E aí esse comportamento vem num processo judicial que muitas vezes é o quê? Um processo de vingança. Então, as pessoas, elas muitas vezes, elas acreditam que o que o outro está fazendo é para prejudicá-la. E aí, nesse momento, ela se alia, inclusive, a um advogado para poder fazer vingança, né, em relação a outra pessoa. Então... Que dentro da realidade dela seria uma justiça, né? Exatamente. Fazer justiça diante de uma ameaça, de uma provocação. Sim. Mas aí entra algo, Glaucia, que para mim foi um divisor de águas quando eu conheci as constelações. O Bert Hellinger diz o seguinte: o que é a justiça, então? Aonde nós já vimos a justiça sendo feita? Quantas guerras aconteceram em nome da justiça? Se a gente pegar ali no livro O Amor do Espírito, tem um capítulo falando sobre isso. E para mim foi assim fantástico quando eu li e ele diz assim: a justiça está a serviço do desejo de extermínio. Ou seja, Nossa, é profundo, é muito mundo, profundo. maravilhoso isso. Então, naquele momento eu entendi, eu falei assim, nossa, então quer dizer, nós muitas vezes, com o nosso desejo de justiça, nós queremos acabar com outra parte, queremos exterminar a outra pessoa. Basta a gente perceber que muitas vezes, dentro dos escritórios, os clientes chegam e falam assim, doutora, eu quero acabar com ele, eu quero tomar tudo dela, não, eu quero, né? Enfim, querem muito que o outro fique mal, vamos dizer assim. E esse desejo que as pessoas têm é o desejo de extermínio. Mas por quê?
No fundo, não é que a gente quer que o outro morra, mas a gente quer que aquela dor acabe. Então, é muita dor. Se aquela situação não tivesse acontecido na minha vida, talvez fosse diferente. Então, a gente tem essa crença. E se eu acabar com a outra pessoa, é como se aquela situação não existisse mais. Então, eu quero Mas, exterminar o outro. mas me passa aqui agora assim, alguém diante de um conflito, de um sintoma, de uma injustiça, ela vai se sentir impotente. E como é que ela vai se sentir potente eliminando? Né? Então, eu Sim, acho que é uma mola propulsora para eu sair, deixar de sentir a impotência que aquela injustiça está me causando. sim. Eu falo assim que todas as pessoas, todas, você pode perguntar, todas as pessoas têm a ferida da injustiça. Se eu te perguntar, Glaucia, você já sofreu alguma injustiça? Então, Fabiana, quem não tem a ferida da injustiça? Quem não tem com sistemas que vem guerreando há séculos, né? Os Exato. sistemas um contra os outros, são as religiões, é o time de futebol, agora é o time político. Quer dizer, isso é tão absolutamente secular, né, em todos nós. Quem não tem essa ferida, né? Exatamente. E, e assim, é uma ferida da injustiça em que a gente vê o quê? As exclusões. Isso. Porque a justiça também está a serviço, né, desse movimento de incluir aquilo que a gente está excluindo na nossa vida. Só que, claro, a gente não tem consciência. Quando a gente fala dos grupos de pertencimento, né, em que o Bert Hellinger fala, né, da consciência individual, a consciência coletiva, a consciência espiritual, na nossa consciência individual, a gente quer excluir quem traz dor para a gente. Porque muitas vezes a gente também não quer assumir a nossa parte de responsabilidade. Quando a Perfeito. gente vem com o direito sistêmico, quando a gente vem com as constelações, a gente traz consciência para as pessoas de que tem uma parte de responsabilidade que é nossa. E nós temos que assumir essa parte. Só que a grande maioria, elas ficam guerreando porque é muito mais fácil a gente permanecer no conflito, e o conflito une, do que a gente liberar outra parte. Porque quando eu assumo a minha parte de responsabilidade, eu também posso liberar o outro disso. É Certo? Com bem, é bem, certeza. é bem profundo quando a gente Uhum. fala desses temas, principalmente no direito. Eu desenvolvi uma estrutura de diferenciação que ela tem o seguinte propósito. Então, colocar duas pessoas que estão em conflito, uma diante da outra, aí aquilo se monta um campo entre elas, a pessoa se dá conta do que está sendo construído, do que tem intra e inter, né? E aí eu ofereço as seguintes frases. É, nós construímos uma história de bons momentos e momentos difíceis. Eu dou conta do meu e você dá conta do Por seu. conta do seu. Eu assumo a minha responsabilidade do conflito e deixo a sua responsabilidade do conflito com você. Eu não dou conta do seu, você não dá conta do meu, cada um dá conta do seu. E depois tem uma sequência. Exatamente para o campo permitir que as responsabilidades, 50 daqui, 50 de lá, volte para o seu lado. E é incrível, Fabiana, o impacto que essas frases, eu trabalho Sim, com essa estrutura há muitos anos, e assim, as respostas são muito interessantes, porque, e muitas vezes, o lado que quer atacar o outro, né, se dá conta da sua parte. sim, E sim, aí tudo isso autorregula o campo. Então, é muito interessante lidar com a responsabilidade, né, no campo. sim, sim. E no direito a gente pode usar isso para todas as áreas, porque muita gente acha que é só na área do direito de família, mas a gente pode usar em todas as áreas, né? Isso em qualquer tipo de conflito, familiar, empresarial, jurídico. Tem um exercício que, inclusive, está no livro Toques da Alma 2, que a Clara colocou, que é um exercício meu, que eu fazia dentro dos tribunais. Aí E ela dentro dos... colocou isso exatamente no Tox. Não, fui eu que organizei esse livro. Sim, eu sei.
Clara São Civete maravilhosos. é do coração, assim, é uma irmã, né? A Clara é uma querida, É. né? É uma pessoa incrível. E E o exercício como é? então, e o exercício que eu fazia, inclusive, dentro dos fóruns, porque a gente tinha os projetos de constelação. Então, dentro do projeto Paz para Todos, que foi um dos projetos que a gente que mais tempo durou, inclusive, ele deu uma pausa só por causa daquela questão do CNJ, né? Agora eu acredito que vai voltar. Nós fazíamos ele antes de fazer o movimento de constelação. Então, assim, o exercício são três pessoas, né, em trios. A pessoa que está fazendo a dinâmica, uma pessoa representa o conflito e a outra representa a solução. E aquela pessoa que está ali fazendo o exercício, ela vai olhar para o conflito e depois ela vai olhar para a solução. E é muito Só interessante. isso já amplia demais, né, a visão da Exatamente. pessoa, porque ela sente no corpo, isso não tem jeito. E aí vem a alma, né? Vem a essência, né? Vem o outro lado do ser humano. Que E o que é, interessante isso. e o que é gostoso é que a gente vê quantas possibilidades de dinâmicas e entendimentos que as pessoas têm. Porque às vezes a pessoa não quer olhar para a solução. É, É mais ela está fácil na ela olhar para o vingança. conflito. Ela Ela está está na ela tá, vingança. ela tá acostumada a viver o conflito. Na verdade, tem pessoas que não sabem como vão viver se não tiver aquele conflito. Né? A gente tem Então, isso muito em consultório, né? Muito comum. Que é o padrão exatamente. mental da pessoa, né? É. E tem pessoas que, aí, quando ela se dá conta do conflito e ela entende o que está por trás, olhar para a solução fica mais fácil. E tem uma frase do Bert Hellinger que é: a boa solução nos faz perder a importância. Hum, Porque enquanto nós estamos vivendo o conflito, eu Uhum, sou importante, eu sou vista. uhum. Né? Então, muitas pessoas mantêm o conflito por causa disso. Tem. Muito interessante. Fabiana, como é que você vê a inclusão da transgeracionalidade na solução de um conflito ou na solução de um sintoma? Como é que você enxerga o pensamento sistêmico atuando diante de um conflito e na solução dele? Bom, as pessoas acreditam, quando vem para um processo, falar de um processo judicial, né? Quando elas vêm para um processo judicial, elas estão sozinhas. E nós, enquanto profissionais, nós trazemos a consciência para a pessoa que ela não está vindo sozinha, que ela tem todo um sistema atrás dela, que é um sistema de crenças e de lealdades, que muitas vezes ela está repetindo naquele movimento, naquele processo judicial. Então, quando as pessoas tomam consciência de que muitas vezes o que ela tá trazendo é algo que ela já viu na família dela de origem, isso por si só já ajuda na solução. Porque ela fala assim, tá, eu não tinha consciência de que eu estava olhando para o meu pai, ou eu estava olhando para minha mãe, ou eu estava excluindo um dos dois, e que isso também está fazendo com que eu faça uma exclusão, por exemplo, do meu marido, ou eu esteja fazendo uma exclusão do pai do meu filho, né? Então, quando a gente começa a trazer essa consciência para os clientes, primeiro que os sintomas, né, a raiva, o ressentimento, eles vão diminuindo. Porque a pessoa passa a entender que, assim, todas as pessoas têm um contexto. Né? A gente não está aqui por acaso. Então, eu tenho um sistema, o outro tem um sistema, vem de um sistema de crenças diferentes. A gente tem um hábito, inclusive, quando a gente está está em audiência, que é o que eu indico para os alunos, inclusive. Quando você está em audiência, quando você está atendendo um cliente, quando você vê que as partes estão em conflito, primeira coisa, coloca o seu sistema atrás de você, porque aí você sabe, primeiro, da onde você veio, a sua origem e tudo que veio antes de você, e coloca o sistema dos clientes atrás deles. Porque aí fica mais fácil de você entender o que está acontecendo. Né? E também traz consciência para as pessoas. Só de fazer isso já traz um ambiente, já começa a trazer um pouco mais de harmonia para aquele ambiente. Exatamente. Isso Porque já todas as muda. pessoas são consideradas. São incluídas, né?
É Exatamente. exatamente isso. Você está falando, né? Eu lancei esse livro agora, A Mochila Transgeracional que Carregamos, Que que tem legal. o foco do que você está falando, né? Quer dizer, você não tem o seu sintoma dentro só da tua realidade. Isso tem a ver muito com a imigração, que é a história que eu conto. A imigração no Brasil, desde que antes dos índios, escravos africanos, e depois de 1888, quando a escravidão acabou, a estrutura ficou sem mão de obra. Então foi-se para a Europa convidar os europeus e orientais virem para o Brasil, porque o Brasil ficou sem mão de obra. Só que baseado em fake news, só que baseado que quando eles vieram, eles foram para as fazendas viver a estrutura escravagista, quer dizer, então os nossos bisavós, avós, trisavós viveram situações difíceis, Sim, isso tudo eu relato aqui com datas, leis e tudo mais. Então, esse livro eu estou falando sobre isso. E o propósito é aumentar a consciência que ele teve um avô e um bisavô, uma bisavó, que sofreram trauma transgeracionais com a imigração. E ninguém tem a menor noção de que aquilo influencia a comunicação, a expressão, tudo. a empatia, a coragem, a segurança, a confiança, quer dizer, é um todo, né? E que a gente vem disso. Então, é muito bom E, escutar isso de você também, porque eu acabei de escrever um livro sobre que isso, né? lindo. Quer dizer, Já quero o meu. propósito, ok? Da confiança, quer dizer, da consciência, da força do sistema sobre o nosso presente, sobre a nossa vida hoje e sobre os nossos Sim. sintomas. E os sintomas, eu falo que os processos judiciais, eles nos adoecem. Sim, Então, sim. eu vejo muitos profissionais, e o meu desejo, inclusive no início, quando eu comecei com tudo isso, era realmente trazer para os profissionais essa consciência do quanto eles estavam adoecendo. Não é muito falado, mas a gente vê muito suicídio, advogados, prestadores né, de serviço, a gente vê muitos, inclusive juízes, né? Então, no fórum mesmo trabalhista, nós tivemos pessoas que pularam do prédio. Você tem uma ideia de quanto é forte. Eu cheguei a ver advogados infartando em mesa de audiência. Ok. Então, imagina o Então, sintoma. aí, Fabiana, eu posso até viajar um pouquinho, né? Quer dizer, provavelmente aquela história tinha a ver com o sistema familiar dele. E na medida que ele perde o processo, ele está fracassando de novo com o sistema familiar dele. Deve ser uma dor insuportável, né? Sem Exatamente, ter consciência de nada disso. exatamente. Então, eu já vi muitos casos assim, porque os profissionais acabam adoecendo porque eles acreditam que eles têm que carregar as dores dos clientes nas costas. Porque, no fundo, claro, ele está olhando para o próprio sistema dele e está se identificando com aquela questão. E quando ele se identifica, como você trouxe, eles querem resolver o problema como se fossem deles, não dos seus clientes. A grande maioria na advocacia está assim. Então, eles se consideram salvadores. Então, o peso de ser um salvador dentro do sistema, ele é muito grande. Só que é um peso de ser um salvador dentro do sistema de justiça, né? Então, algo que também é importante a gente observar é que hoje eu vejo também muitas pessoas que estão fazendo constelação, Glaucia, e eles acham que então, muitos profissionais que estão fazendo constelação acham que ela é ir e só fazer constelação que resolve todos os problemas. Não é assim, né? A constelação, ela é uma ferramenta, uma abordagem claro, que vai trazer consciência para as partes, mas a gente também não pode dizer que ela vai salvar as pessoas, né? Então, a constelação, ela ajuda muito nesse processo,
ela ajuda as pessoas a entenderem o que está por trás do conflito. Muitas vezes, quando uma das partes entende, o processo se dissolve, porque aí elas param de entrar em choque, porque se um libera, o outro não tem com quem brigar, né? Já estava acostumado com aquela dinâmica. Então, eles saem dessa dinâmica e conseguem encontrar melhores soluções. Mas eu vejo também que tem advogados que estão fazendo constelação e às vezes eles saem do lugar de profissional do mesmo jeito, porque aí ele quer salvar através da constelação. E assim, eu acho que tem uma expectativa de final feliz, sabe? E Perfeito. a mamãe tem que aceitar, o papai tem que aceitar, e dificilmente isso acontece desse jeito. Às vezes eles continuam nos mesmos padrões, às vezes não. Na maioria das vezes, a vida continua como ela é. Você é que consegue enxergar aquilo diferente, de um outro lugar, de um outro ponto de vista. E é isso que faz resolver. A pessoa, assim, o profissional que está esperando salvar, ele está na criança dele, ele está tentando salvar o pai e a mãe dele, e salva o cliente como se fosse o sistema familiar. Então, para ele, Exatamente. se não tem final feliz, se não tem aceitação plena, aquilo não está resolvido, porque ele continua traindo seus pais, né? De um ponto de vista. Então, assim, o primeiro, eu dou uma formação, né? Eu faço uma formação Nexo Renascer Sistêmico, e é um dos primeiros itens que a gente inicia Sim. trabalhando no curso. Quer dizer, não É, necessariamente vai ter final feliz. Às vezes, muito pelo contrário. Você que tem que se distanciar, você que tem que se afastar, porque o outro, às vezes, não desiste de querer brigar. Você é que tem que conseguir achar o teu lugar e se manter ali sem entrar na provocação. Quer dizer, é um desafio herculeano, né? exatamente. Isso é o que a gente também ensina aqui com o pensamento sistêmico. Primeira coisa, ordens da ajuda. Qual é o seu lugar enquanto profissional? E como é que você tem ajudado seus clientes? Tem muitos casos de identificação, né? As pessoas querem realmente entrar nesse lugar, querem salvar as outras pessoas. Nós temos um projeto na OAB de São Paulo, que eu sou uma das coordenadoras, né, que criei esse projeto e que já está aí no Brasil inteiro. Tem vários estados e subseções que também já estão aplicando. Nesse projeto, a gente trabalha com os advogados para eles entenderem qual é o lugar dele dentro de um processo judicial. Nossa, maravilhoso, Fabiana. Muito legal. Então, É uma, os advogados é estão. uma educação emocional, não é? Exato, exato. Então, muitas vezes, as pessoas trazem, né, para esse projeto processos reais em que eles estão vivendo e eles vão se olhar como profissional. O que está acontecendo dentro daquele processo que ele, como advogado, está influenciando no resultado. Então, a gente vê coisas assim incríveis. Até contar um caso. Teve uma advogada que ela estava com problema com o cliente e esse cliente ele estava muito agressivo com ela e ela sentia muita raiva. E quando nós colocamos no campo, na verdade, ela olhava para esse cliente como sendo uma pessoa que entrou com um processo contra ela lá atrás. Então, no começo da carreira, ela foi representada na OAB. Isso fez, inclusive, depois de um tempo, ela sair, arrumar emprego num escritório, porque ela falou: não quero mais advogar sozinha, não quero mais trabalhar só para né, o cliente. E aí, depois de um tempo, ela deixou esse escritório anos depois e abriu novamente o escritório. O cliente que apareceu era um cliente que representava justamente aquilo que tinha acontecido na vida dela lá atrás. E aí ela falou assim, gente, agora eu estou vendo que esse cliente é idêntico àquele cliente lá de trás. E o que acontecia com ela? Além da raiva que ela sentia medo de acontecer a mesma coisa que tinha acontecido lá atrás, mas ela não se lembrava. Então, houve uma identificação no processo. É incrível. O que o campo revela, né? Revela o nosso inconsciente, as forças. Eu sempre falo do pensamento circular, quer dizer, quais são as forças que estão atuando no conflito, além do que é visível, né? Principalmente o que é invisível. Isso é de uma potência, de um poder
isso é de uma potência e de um poder absoluto. Abrir o campo revela muitas coisas. Que bom saber que você é tão atuante assim, que você está fazendo tantas coisas assim, abrindo caminhos de consciência do que Sim. é ser um profissional que ajuda as pessoas, não importa como dentista, médico, psicólogo, terapeuta, Hum. fisioterapeuta, advogado, você está mexendo com pessoas, você está mexendo com sistemas familiares, com as injustiças que todos carregamos, com os fracassos, com as revoltas, com tudo que, né, com tudo que a gente carrega do sistema inteiro. Então, tem que ampliar a visão para poder trabalhar com as pessoas porque elas não Sim. são o que elas estão mostrando. Aquilo é uma fatia normalmente pequena da pessoa. Né? Quer dizer, o interior dela é muito maior do que ela está expressando. Fico muito feliz de saber que você trabalha com isso dentro dentro do judiciário. Uma vez nós trouxemos Renato Bertatti, que também trabalha com isso aqui no Instituto Conexão Sistêmica, e eu acabei aprendendo os conceitos, né? Eu não trabalho com isso, eu sou terapeuta, eu fico em consultório, mas eu entendi o quanto é possível ampliar esse trabalho para essa rede e o quanto isso pode colaborar. Sim. São tantas dinâmicas, né? Nesses anos todos, a grande maioria do meu público é advogado, né? Mas tem todas as áreas. Então, nos nossos cursos aqui da escola, também todas as áreas de atuação. Mas a grande maioria é de advogados, né? Mas eu já vi, assim, centenas de dinâmicas, né? E são muito profundas. E tem muito para a gente alcançar ainda de campo, né? É claro que, assim, ainda tem muito preconceito em relação à constelação, inclusive, até nas minhas redes esses dias, uma advogada veio falar, não acredito em nada disso. Eu falei, olha, isso né, eu deixo isso com você. Tem pessoas que acreditam, talvez não seja o seu momento para você entender isso. Né? Daqui a um tempo, talvez isso faça mais sentido para você. Hoje em dia, isso ainda não faz sentido. Mas eu vejo ainda muitos advogados ainda com essa crença de que eles precisam ser duros, que eles precisam ser rígidos, que eles precisam brigar pelo seu cliente. Né? Isso é uma crença também que vem da sociedade. E se a gente observar, Glaucia, nós estamos numa sociedade sem pai. E aonde que as pessoas vão buscar, né, a solução? Vão buscar no judiciário, vão buscar no pai, vão pedir para ele dar orientação, para ele dizer o que deve ser feito. Só que eles não gostam da resposta e continuam brigando. Interessante, boa visão essa, Fabiana. É, E, Fabiana, o que que você poderia estar dizendo para os advogados que estão escutando aqui essa nossa conversa? Que exercício, que visão, que conselho, o que você poderia deixar para os advogados que estão nos escutando? bom, em primeiro lugar, entender que todas as pessoas têm um sistema familiar e aquele conflito que aquela pessoa está trazendo não é à toa. Ele tem um motivo para aquele cliente estar trazendo aquela dificuldade. Para os advogados, eu digo assim: estudar sobre o pensamento sistêmico, entender o que é uma postura sistêmica, para que você aprenda a ficar no seu lugar de profissional. Né? Esse é o primeiro movimento que eu digo. Por quê? Quando o cliente entra, se você já começa a se identificar, se você acredita que você tem que salvar o seu cliente, você já saiu do lugar, já se emaranhou com as questões dele. Então, primeiro ponto. Outro ponto, ter uma escuta ativa, saber ouvir, e a gente aprende bastante isso na programação neurolinguística, entender o que as pessoas estão falando, né? Às vezes a gente ouve, mas a gente não escuta. Às vezes, algo que o cliente traz ali numa frase 2 ou 3 vezes repetindo a mesma coisa, é o que vai trazer a informação mais importante para a solução daquele conflito. Isso é o que eu observo muitas vezes. Se a pessoa começa, nossa, eu preciso de segurança, eu preciso de segurança. Se é um advogado que está olhando só para a lei, ele não vai olhar para as emoções daquelas pessoas. E as emoções são muito importantes, porque elas que governam também
os Dito, né? comportamentos que governam, inclusive, como é que vai ser esse processo judicial. Quanto mais emoções envolvidas, e claro, as emoções estão ali o tempo todo, mais conflitos a gente vai observar. Quando você, enquanto profissional, consegue identificar quais são as emoções que aquela pessoa tem, você pode também fazer o quê? Um acolhimento. Um acolhimento não é você chegar, abraçar o cliente e dizer, não, agora eu vou resolver seus problemas. É você validar aquela emoção e, ao mesmo tempo, você trazer consciência. Eu costumo, inclusive, fazer uma pergunta, né? Os meus alunos utilizam isso quando estão atendendo e que funciona muito bem. Que é assim, se esse conflito não existisse, como é que seria a sua vida? Uhum. Naquele momento, é como se você desse assim, ó, puxa, a pessoa desperta, ela fala, nossa, é mesmo? Tá, como é que seria a minha vida? E daqui 5 anos, se esse conflito ainda existir, como é que vai ser a sua vida? Então, quanto tempo você ainda quer permanecer nesse conflito? Quanto tempo você ainda precisa dele? Né? Eu não estou fazendo uma constelação, mas através da minha postura É um, sistêmica, é um exercício sistêmico, é um Fabiana. exercício sistêmico, mas o que a gente não precisa dizer para o cliente que você está fazendo uma constelação, Sim, porque justamente por causa do preconceito, mas nesse momento, você que tem um conhecimento, que aprendeu sobre as técnicas, está no seu lugar, você começa a trazer essa consciência para o cliente, você já está ajudando na solução. com certeza. Ou você percebe que o cliente não quer sair dali, né? Que você pode falar para ele, daqui a 5 anos, como é que vai estar a sua vida? Ele torce para que esteja igual, porque assim ele Sim, continua lutando. E aí você entende as possibilidades que existem no campo de solução, né? Vai sim. ficando claro para cada um. A gente, ó, vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo de um inventário. Muitos processos demoram muito tempo porque as partes ali, né, os irmãos estão brigando. Mas eles não estão brigando porque eles querem os bens, muitas vezes. Eles estão brigando porque eles acreditam que não receberam o suficiente do pai e da mãe. E que o outro irmão ganhou mais do que ele. Recebeu mais amor, mais afeto, mais atenção. Então, quando eles vão para o inventário, eles querem resolver essas questões que eles não conseguiram resolver lá dentro. E aí o processo demora 5 anos, 10 anos, e a gente vê aqueles bens se deteriorando. Me lembro de um caso que eu fui fazer uma constelação, foram 3 irmãs, e uma irmã que era a inventariante, inclusive, e que todo mundo jogava a responsabilidade da dificuldade em cima dela, essa não foi. E aí eu falei, olha, gente, nós vamos olhar para essa questão para entender o que está acontecendo, mas aqui nós não estamos para julgar ninguém. Cada um vai assumir a sua parte de responsabilidade, porque cada um aqui tem o seu lugar dentro dessa família e precisa ser respeitado. Quando nós colocamos no campo, essa irmã que eles diziam que era o problema, que ela criava confusão, que não assinava documento, que não levava, enfim, ela disse assim, a representante dela disse assim, essa é a única forma delas me verem. Ou seja, se o processo acabar, elas não vão mais me ver. E olha, como nós fizemos de uma forma oculta, não tinha nem como dizer assim, não, foi combinado, como né, as pessoas acham que é isso. Não, não tinha, ela disse isso. Se isso aqui acabar, vocês não vão me ver mais. Quer dizer, o desamparo é tanto, né, que eu vou impedir a única possibilidade que eu tenho de ser vista. É incrível o Porque que o isso é ser humano amor. faz pela carência. Exatamente. Sim, isso tudo é amor. A única coisa que essa pessoa está querendo é amor, é ser vista. Só que a forma como ela consegue isso é de uma maneira, claro, né, vamos dizer, desequilibrada. Né? Um amor desequilibrado, porque ela não tem outra forma, ela não conhece outra possibilidade. É um amor que adoece. É um amor que Fabiana, adora. ficaria aqui mais
outro tanto de tempo conversando com você. É muito interessante perceber como você está atuando, a intensidade que você vive com tudo isso, os seus projetos. É, eu acho que o pensamento sistêmico liberta, ele te dá uma possibilidade de solução muito além do teu estado de consciência, né? E não necessariamente tem final feliz, mas traz paz no coração. Mesmo que o final não seja feliz, essa libertação do sistema de crenças, né, que estava influenciando ali naquele conflito, aquilo te traz uma paz, um alívio e você consegue relaxar. Muito obrigado Exatamente. pelo seu trabalho, pelo seu Imagina. empenho no campo do pensamento sistêmico. Eu trabalho com isso há muitos anos e me envolvo no sentido de estar divulgando, aumentando a consciência, fazendo várias atividades nesse sentido. Então, queria te agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente hoje e espero que você continue os seus projetos, seus trabalhos e quem sabe daqui a um tempinho a gente volta a conversar para você contar mais coisa para a gente de como você Com está certeza. desenvolvendo tudo isso. Muito obrigada da tua Eu que disponibilidade. agradeço. Eu que agradeço, Gláucia, pelo carinho, agradeço pelo convite. Foi muito bom. Nossa, eu fiquei muito feliz com essa nossa conversa. Espero que nós nos encontremos muitas outras vezes. Até porque você está no livro do Mulheres nas Constelações e eu estou muito feliz que nós estamos juntas também nesse projeto. Logo mais também já vai ter mais esse projeto, né? Com certeza. Obrigado, meu bem. Tudo de bom. Obrigada. Beijo. Obrigada.